Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de zoologia. A gente até agora só viu os animais invertebrados, né? A última aula foi de equinodermos. Agora a gente vai estudar os cordados. E os cordados é o filo em que a gente se encontra, certo? O nosso filo. Então a gente vai estudar também os vertebrados. Meu nome é Danúbia, né? Sou professora de biologia. Espero ajudar vocês com essa aula, tá? Então, os cordados, eles apresentam um grupo de animais do filo Chordata ou Chordata. Esses animais apresentam algumas características, tá? Em comum, como a presença da notocorda, né? Primordial, fendas faringianas, cauda pós-anal e cordão nervoso dorsal oco. Então, essas são as características incomuns entre eles. Alguns apresentam até notocorda durante toda a vida. Então, são representados por organismo, tá? Por alguns invertebrados aquáticos, que são os protocordados, e todos os vertebrados, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? É o nosso filo. São animais triblásticos, possuem os 3 folhetos, tá? Ectoderme, endoderme, mesoderme. São celomados, possuem celoma. São metamerizados e deuterostômios, né? A partir dos equinodermos, a gente agora está vendo animais deuterostômios, que é isso, né? Que é esse primeiro, né? O blastóforo, ele primeiro vai dar origem ao ânus, para depois dar origem à boca. Então, são deuterostômios. Possuem simetria bilateral, tá? Lateral, e apresenta o sistema digestório completo. Então, desses aí, a gente vai ver primeiro hoje os protocordados, tá? Para depois começar com os cordados e sim, com os vertebrados, os craniados. Então, a gente tem, dos protocordados, a gente tem o cefalocordato, urocordato e os vertebrados. Os vertebrados, a gente vai ter uma aula para cada um, tá? Então, características gerais aí dos cordados. Eles têm notocorda. Essa notocorda é uma haste flexível, presente entre o tubo digestório, como tá aqui na imagem, tá? A notocorda, pertinho aqui do tubo digestório. É um cordão nervoso, tá certo? Ela fica entre eles, cordão nervoso e o tubo digestório. Então, ela vai percorrer todo o eixo do animal, certo? Longitudinal do animal, garantindo aí a sustentação corporal. Então, os cordados, eles se caracterizam por ter essa notocorda. Em alguns animais, como o anfíoxo, que a gente vai ver, ela permanece por toda a vida. Já nos outros, ela só fica mais na fase larval, na fase embrionária, depois vai ser substituída aí na fase adulta, né, por um esqueleto, como é o caso da maioria dos vertebrados, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo, né, de notocorda, tá? Entre o sistema digestivo, né, intestino, e cordão nervoso. Cordão nervoso dorsal oco, né, que é outra característica comum entre eles. O cordão nervoso do embrião, ele vai se formar de uma placa, tá, lá da ectoderme, durante a neurulação, certo? Essa é uma fase lá do desenvolvimento embrionário. Se vocês tiverem interesse, a gente também tem uma aula aqui no canal. É bom dar uma revisada aí nessas fases embrionárias. Então, nessa fase de neurulação, vai surgir essa placa, tá? A qual ele vai se enrolar em um tubo que vai ficar disposto dorsalmente aqui na notocorda, pertinho da notocorda. Então, esse cordão nervoso, ele vai se desenvolver o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, tá? Nos vertebrados, no caso, ele vai virar isso aí. Nos vertebrados, ele vai se tornar o cérebro e a medula. E nos protocordados, né, ele fica aqui percorrendo todo o corpo do animal. Fendas faringianas, tá? Essas fendas faringianas, também podem ser chamadas de fendas branquiais,
nos embriões dos cordados, elas são observadas uma série de arcos separados como se fossem sulcos, né? Aberturas, formando ao longo do corpo da superfície externa da faringe. Então, essas fendas faringianas em animais aquáticos, elas também podem ser chamadas de fendas branquiais. Em grande parte do cordado, esses sulcos, eles vão formar essas fendas, onde vai se abrir a faringe, tá? Elas vão garantir aí que a água entre pela boca e saia do corpo do animal, certo? No sistema digestório. Então, essas fendas nos cefalocordados e nos urocordados garantem a captura do alimento, tá? E nos vertebrados, né, não tetrápodes, as fendas e arcos vão formar as brânquias. Já nos tetrápodes, animais que apresentam os 4 membros, né, elas não se observa aí o desenvolvimento dos sulcos, e os arcos, eles vão desenvolver parte das orelhas e outras estruturas da cabeça e do pescoço, tá bom? Cauda muscular pós-anal, né, e também é uma característica observada nesse filme. Então, nos cordados, a gente vai observar essa cauda que vai se estender após o ânus, tá? Tá aqui na imagem. Em muitas espécies aquáticas, ela vai auxiliar na movimentação, e em outras espécies, essa cauda aí vai desaparecer com o desenvolvimento. Então, a gente vai começar a ver os protocordados, né? Que são os cordados mais primitivos, tá? Mais simples. Primeiro, vamos ver os urocordatos, tá? Urochordata ou urocordatos. Então, eles são animais marinhos, sésseis, tá? Que ficam fixos, que podem viver isolados ou em colônias. Geralmente aí eles são encontrados grudados em rochas, em corais, tá? Ou em algas maiores, certo? Seu tamanho pode variar de milímetros até 10 centímetros, então são bem pequenininhos. Os urocordados, ou também chamados de tunicatos, são cordados que se destacam pela presença de túnica, tá? Que vai revestir a pelezinha do animal. Então, ele é formado por uma grande parte aí por proteína bem resistente, que vai lembrar a celulose, tá? Das plantas. Já as larvas, elas vão ser livres e natantes, e os adultos são fixos, tá? São sésseis. A presença de notocorda, a gente vai observar a presença de notocorda, o cordão nervoso dorsal oco, as fendas faringianas, tá? E uma cauda muscular pós-anal. Então, que é característica bem observada, principalmente nessa fase larval, certo? As fendas faringianas, elas vão funcionar, como eu falei, garantindo a alimentação. Essa fenda faringiana, a água vai entrar pelo que a gente chama de sifão, aí vai passar pelas fendas faringianas e vai sair do outro lado, conhecido como sifão exilante. As seus representantes aí são as salpas e as ascídeas, tá? Como tá aqui na imagem, certo? Isso aqui são as salpas e ascídeas. Então, como eu falei, ela vai entrar, sabe, certo? Por um sifão inanante e vai passar pelas fendas aqui, a água, né? Trazendo alimento, e vai sair pelo sifão exalante. Então, esses animais, eles se alimentam por fitoplâncton do ambiente, né? Que vão aderir aí ao muco dessa faringe. O endóstilo, certo? Aqui são as fendas faringianas. O endóstilo, que tá aqui na imagem, eles vão se dirigir até o estômago, intestino, onde lá no intestino, né, esses nutrientes, eles vão ser absorvidos, certo? Os resíduos são eliminados pelo ânus, certo? Que vão se abrir aqui num sifão exalante. Então, a respiração desses animais, ele vai ocorrer por meio dos sifões, tá? Desses sifões. A água vai passar continuamente pelo corpo, né? Que eles são filtradores, transportando aí oxigênio aos tecidos corporais e levando gás carbônico e excreções para o exterior, certo? Então, o sistema circulatório, ele é parcialmente aberto,
tá? A gente vai ver algumas diferenças aí do sistema circulatório. Esse aqui é parcialmente aberto. O sangue vai penetrar, tá? Em grandes bolsas sanguíneas, denominadas sinusoides, tá certo? Aí, onde vai acontecer as trocas gasosas. Então, esses animais são filtradores, tá? Meu cachorrinho tá aqui atrapalhando a água, querendo aparecer, gente. Eu vou pegar ele, tá? Vem cá. Vem cá. Vem cá, mamãe. Bom, durante a fase larval, existe aí o tubo nervoso, que ele vai ser localizado dorsalmente, tá? De onde vai partir os nervos desses órgãos. Aí na fase adulta, a gente vai ter a estrutura que vai se reduzir ao gânglio nervoso, localizado sob a faringe, tá? Onde vai partir aí os nervos. Eles apresentam a reprodução sexuada, sendo a maior parte das espécies monóicas, tá? Eles são hermafroditas, e algumas podem ter reprodução, certo? Assexuada por brotamento, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, quem quer atrapalhar a aula, minha gente? Quem quer participar? Então, resumindo, esses animais são filtradores, tá? Eles se alimentam por plânctons, que vão aderir aí pela faringe, né? Até chegar e ser absorvido lá nos nutrientes, os nutrientes serem absorvidos lá no intestino, certo? E as excreções saem por esse sifão. As trocas gasosas vão ocorrer pelo sifão, tá? E o sistema circulatório é semi-aberto, certo? E na fase larval a gente vai ter aí o tubo nervoso, e depois vai se formar aí os nervos e os órgãos aí, por onde vai partir alguns órgãos, tá? Do animal. Alguns são hermafroditas, tá? A maioria da espécie, maior parte são hermafroditas. E a reprodução, ela é sexuada, mas pode ocorrer reprodução assexuada por brotamento. Então, esse maior exemplo aqui é a Ascidias, tá, gente? Bom, vou deixar aqui, bom. Esse aqui é o vertebrado, mas aí vai ser um mamífero que a gente vai estudar agora não, né? Mas ele tá querendo participar. Quer? Então, vamos continuar aqui. Cefalocordatos, tá? São animais marinhos de corpo achatado lateralmente e afilado nas extremidades. Então, eu tenho aqui um exemplo de cefalocordato. Eles medem poucos centímetros e enterram-se, costumam se enterrar na areia, como tá aqui um exemplo na imagem. Aí eles ficam numa posição um pouquinho com a boca, só a boca fica exposta, que é para poder capturar aí o alimento. Eles podem nadar em águas rasas. Em geral, a sua anatomia, ela se assemelha a um peixe, mas aí a cabeça é bem diferenciada. A característica mais marcante nesse grupo é a presença de uma boca rodeada de filamentos, tá? Chamados cirros bucais. Então, nesses animais, a gente vai observar a presença de notocorda, tá? Um cordão nervoso dorsal, as fendas faringianas e a cauda posanal. Agora, tudo isso tanto na fase larval quanto na fase adulta, né? O maior exemplo aí é o anfioxo, e essa notocorda vai permanecer durante toda a vida dele. Então, os cefalocordatos, eles filtram a água que passa pelo seu corpo através da faringe. As partículas de alimento presentes na água aderem ao muco, produzindo aí um suco da faringe. O endóstolo, esse muco, com o auxílio das células ciliadas do sangue, vai até o intestino, onde ocorre a digestão, que já não existe, ainda não existe aí o estômago, tá? Possui sistema circulatório fechado. Então, enquanto o que a gente viu aqui, as ascídias, elas tinham um sistema circulatório semiaberto, esse já tem um sistema circulatório fechado. A nutrição e a oxigenação das células vai ser garantida pela presença de um coração ventral, tá? Então, já tem aí, já as trocas gasosas, né, já vai ocorrer. A nutrição e a oxigenação é garantida por esse coração ventral, tá? Os capilares sanguíneos que tem juntos dos tecidos
certo? É como se fosse vasos sanguíneos fechados, tá, gente? Não é um coração totalmente formado, né, como a gente conhece. Então, o sangue ele vai circular pela rede desses capilares, vai ocorrer aí, por onde vai ocorrer as trocas gasosas, tá, com a água, que vai passar pelas fendas faringianas, certo? O gás, oxigênio e alimentos, eles vão ser distribuídos, né, pelas células, e o gás carbônico e as excreções, eles vão ser recolhidos, tá? Vão ser eliminados. Então, o sistema nervoso, ele é constituído por um tubo nervoso dorsal, certo? Por um tubo nervoso dorsal, de onde vai partir ramificações por todo o corpo. Eles apresentam reprodução sexuada e são dioicos. Ao contrário das acídeas, aqui são dioicos, tem sexos separados, tá? E a fecundação vai ser externa, certo? Então, esse aqui é um exemplo. Essa notocorda permanece por todo o período de vida, certo? Craniata. A gente vai começar agora a ver os que a gente também considera já vertebrados, né? Primeiro a gente vai ver os craniatas, certo? Que são animais já vertebrados, mas bem simples, tá? Não tão desenvolvidos como os outros vertebrados que a gente vai ver. Os outros vertebrados que a gente vai ver, vai ter uma aula para cada um, tá certo? Então, nesse filo craniata, a gente também vai encontrar aí os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, craniatas são animais vertebrados. Uma característica marcante aí é o endoesqueleto. Eles vão ter a notocorda aí vai se desenvolver para virar um endoesqueleto interno, que vai ser uma estrutura que vai proteger o sistema nervoso central também e permitir a movimentação melhor do corpo, tá? Se integrando ao sistema muscular. Então, isso é uma característica específica dos craniatos. Então, existem duas subclasses, né? A agnata, que a gente vai estudar agora, são animais sem mandíbula na boca, com poucas espécies, e duas classes, que são os peixes bruxas, tá? Os mixini, e os pentromizontida, que são as lampreas. E a outra, tá? A outra superclasse é a gnastomatas, que são animais com mandíbulas. Aí tem várias espécies. Então, os agnatos, ou silostomatos, tá? Que a gente vai ver agora, são vertebrados aquáticos e primitivos, caracterizados pela ausência de mandíbula. Eles não possuem mandíbula, tá? O que diferencia dos demais peixes é a presença de uma boca circular, como tá aqui na imagem, tá? Essa boca circular sugadora, ela que vai sugar o alimento. Então, esse grupo, ele é representado pelas lampreias e pelos peixes bruxa, tá? Ou feiticeiras. Possuem corpo longo, delgado e cilíndrico, certo? Como se fosse uma serpente, com a pele que apresenta numerosas glândulas mucosas e ausência de escamas. Eles não têm muitas glândulas mucosas, mas não têm escamas, tá? Como os outros peixes. São ectotérmicos, tá? Não possuem nadadeiras pares e as ímpares dorsal, caudal e anal, tá? São poucos desenvolvidos, então ele é bem mais primitivos. A notocorda, ela permanece nos indivíduos adultos, apresentando aí um esqueleto cartilaginoso, certo? A boca é anteroventral e circular, como mostra aqui na imagem, e não apresentam mandíbulas, certo? Sistema digestivo é completo. Então, eu tenho aqui as glândulas de muco que percorrem o corpo, certo? Eles não têm, né, escamas, e a boca característica. O coração deles possui duas câmaras, tá? Átrio e ventrículo. A respiração é branquial. Vivem, né, já que esses animais vivem na água. O sistema urinário, ele é formado por um par de rins mesonéfricos e um par de tubos que levam o produto da excreção, principalmente, né, a amônia, para a cloaca, tá? Apresentam sexos separados. Os peixes bruxas apresentam os dois sexos, mas apenas um é funcional, tá? No caso aí,
só um dos, mesmo apresentando os dois sexos, só um. Esse caso aí, peixe bruxo ou feiticeira, eles só um dos sexos vai ser funcional, não vai ter reprodução aí, no caso, cruzada. A fecundação deles vai ser externa, tá? No meio aquático. Lamprés apresentam desenvolvimento indireto. Aqui é a lampreia, com fase larval. Já os peixes bruxas ou feiticeiras apresentam desenvolvimento direto. Então, eu tenho aqui a imagem de uma lampreia, boca, fendas branquiais, a nadadeira. E aqui, a feiticeira, tá? Então, como eles são animais de ambiente aquático, gente, a excreção predominante aí é a amônia, tá? Bom, agora vamos ver só o resumindo que a gente vai estudar aqui por diante, tá? Da evolução. Então, a gente olhando aqui esse cladograma, a gente vê o seguinte: a gente vinha estudando até agora só os invertebrados, e agora a gente vai começar a estudar o filo cordata, tá? Que são os protocordatos e os vertebrados. Então, a partir do surgimento da notocorda, surge aí os protocordatos, tá? Que são, um exemplo, a gente tem as ascídeas e o anfíoxo. A partir do anfíoxo já surge outra novidade, que é o crânio, tá? Os craniatos, crânio e encéfalo, o sistema nervoso mais desenvolvido. Aí, a partir desses, a gente já viu agora a feiticeira, tá? E a lampreia, certo? Que são já vertebrados. Esses animais, a partir desses animais vai surgir outra novidade, né? Porque eles não possuem ainda mandíbula. A partir de agora, eles vão ter mandíbula, né? Maxilares. Aí, a gente vai ter aqui o tubarão, né? Os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, que a gente chama de osteicti, peixe ósseo, e os cartilaginosos, desculpa, gente, e os peixes cartilaginosos, os condrictes, tá? Então, surge aqui, a partir nos maxilares nadadeiras, a gente já tem os condrictes, e depois vai surgir aqui outra novidade, que é o pulmão, ou no caso aí a bexiga natatória, derivado do tubo digestivo, tá? Aí a gente tem já o osteicte. Surgindo aí outra novidade, que são as perninhas, e poder sair, já passou um animal que não depende totalmente da água. Ele agora também vive em ambiente terrestre, vive parte na água, parte na terra. Então, a gente encontra agora os anfíbios, né? Surgindo aí a novidade das perninhas. Depois dos anfíbios, a gente já vai surgir aí outra novidade, um animal que está totalmente livre do ambiente aquático, né? Seu ovo agora, ele possui um coro, um amnio, elantoide, é um ovo com casca. A partir daí surgem os répteis. Dos répteis, a gente vai ter agora outra novidade, que vai ser as penas, surgindo as aves. E por último, pelos e glândulas mamárias, que são os mamíferos, que é a nossa classe. Então, para esses a gente estudou hoje a assídia, anfíoxo, feiticeiro e lampreia, né? Começando aqui com o filo craniata, com os craniatos, tá? Filo não, né? A gente está estudando o filo cordato. A gente estudou o protocordato, assídia, anfíoxo, e começou com os craniatos, né? Feiticeira e lampreia. Aí, nas próximas aulas, a gente vai ver uma aula para peixes, um para anfíbio, réptil, ave e mamífero, tá? Para concluir aí o nosso assunto de zoologia. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Ou entre em contato comigo, tá bom? E na medida que a gente for falando aí nas próximas aulas, a gente vai explicando, revisando cada característica evolutiva, tá bom? Então, até a próxima, bons estudos e até mais. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau.